Disciplina de Teoria de Grafos, Ciclos de Hamilton. Os alunos responsáveis por esse trabalho são Aleph Fernandes, Daniele Santos, Emily Trindade e eu, Camila Caldas. Vou falar um pouco sobre a introdução desse trabalho. A primeira coisa que a gente tem que saber é um pouquinho sobre o problema do caixeiro viajante. Esse problema ele tem origem desconhecida e a premissa dele é a seguinte. Um vendedor ambulante ele tem clientes em várias cidades e ele deve passar por todas essas cidades sem repetir nenhuma estrada para diminuir o custo da sua viagem. Nesse problema, ele pode ser representado através de grafos, onde cada cidade corresponde a um vértice e as estradas são as arestas. William Hamilton ele estudou esse problema do caixeiro viajante. E a partir das suas contribuições matemáticas e dos grafos e dos ciclos escritos por ele como resposta, esses grafos e ciclos foram denominados como hamiltonianos. Bom, de acordo com a teoria dos grafos, um caminho no grafo G ele consiste em uma sequência finita, alternada de vértices e arestas, no qual nenhum vértice aparece mais de uma vez. E um ciclo é um caminho onde os vértices iniciais e finais são os mesmos. O ciclo hamiltoniano é um ciclo que passa por todos esses vértices, sem repetição, com exceção do inicial e do final, óbvio. E para um grafo ser hamiltoniano, ele precisa necessariamente conter um ciclo hamiltoniano. Em 1857, Hamilton desenvolveu um jogo que ele deu o nome de Ao Redor do Mundo, onde ele aborda essa problemática do caixeiro viajante. O jogo envolve um dodecaedro, que é um sólido regular, com 20 vértices, 30 arestas e 12 faces, em que Hamilton rotulou com o nome de cidades conhecidas, todos os seus 20 vértices. O objetivo do jogo era achar um ciclo hamiltoniano, em que o jogador viajasse ao redor de todo o mundo, ao determinar uma viagem circular, que incluísse todas as cidades exatamente uma vez. Ou seja, se ele começasse numa cidade A, ele terminaria na mesma cidade A, passando por todas as cidades do mundo, mas utilizando a aresta somente uma vez. A figura abaixo apresenta para vocês uma possível solução para o jogo. Essa solução também representa um grafo hamiltoniano. Por quê? Se esse é o meu vértice inicial, eu passo em todos os outros vértices, que seriam todas as outras cidades do mundo, utilizando a aresta somente uma vez, e o vértice inicial e o vértice final seriam os mesmos. Olá, meu nome é Aleph, sou aluno do 4º período do curso de Ciência da Computação. Apresentarei agora o material e métodos deste trabalho que foi desenvolvido na matéria de Teoria dos Grafos. Conforme visto anteriormente, no problema do caixeiro viajante e no jogo Ao Redor do Mundo, a metodologia empregada deu-se através de uma adaptação do jogo. Feito do algoritmo do modelo vizinho mais próximo, onde dentro de um grafo ponderado nós partimos de um vértice inicial, percorrendo um caminho onde este tenha o menor custo possível em comparação com os outros. Traçando o caminho, verificando o peso das arestas, nós podemos encontrar, dentre todas as possibilidades, um caminho tal qual seja o menor possível dentro desse universo do conjunto que é o grafo. E caminho esse que passa pela aresta de menor peso entre os vértices, e a cada novo vértice toma essa aresta com menor peso e no final regressa ao vértice inicial com a soma dos valores menores possíveis. São os grafos hamiltonianos. Aqui, como a gente pode ver nessa animação, partindo do vértice 0, se nós viermos para cá, depois para cá,
nós encontraremos um custo, o que aparece aqui, que não é o que está aparecendo agora, mas o que apareceria. O que partiu daqui, ó, do 0 foi pro 5 e depois pegou de peso 7. E acabou dando aqui um valor. Aqui daria outro, e nós queríamos encontrar o menor possível. E seria feito através dessa verificação da soma das arestas, vendo qual seria o menor caminho possível. Olá, meu nome é Emily e agora eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo do algoritmo, né, o trace do algoritmo. Então, como o Aleph já disse, né, a gente vai utilizar o problema do caixeiro viajante através do modelo do vizinho mais próximo, né? Então, a gente vai tomar esse grafo aqui como exemplo, né, esse grafo ponderado como exemplo, como se fosse uma adaptação do jogo, né, um jogo menorzinho. Então, só para deixar claro, né, por exemplo, entre a cidade D e a cidade C, existe um custo aí de 174, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um vértice qualquer, né, entre os vértices do grafo. Então, aqui eu posso pegar qualquer um dos vértices que eu consigo, né, que vai dar certo. E aí eu vou repetir esse passo, né, como se fosse um while aqui, até eu retornar ao vértice inicial. Então, por exemplo, se eu começar aqui no vértice D, eu tenho que achar todo o caminho que eu tenho que fazer e eu tenho que retornar no vértice D, né, para ele formar um ciclo, né? Então, a partir desse vértice aqui, eu tenho que ver quais são os vértices ainda não visitados, né? E olhar os pesos das minhas arestas, né? E pegar e escolher o menor peso, né? O peso da aresta ali que for o menor entre as possíveis, né? E esse processo ele é feito no máximo até a quantidade de vértices total, né? Então, por exemplo, às vezes tem peso negativo, então eu não faço isso infinitamente. Eu tenho um valor máximo que eu posso fazer. Então, eu vou demonstrar aqui que eu acho que foi mais fácil. Olha, a gente vai tomar como base, começando pelo vértice A. Então, eu olho no vértice A e vejo os possíveis caminhos, né, que ele pode fazer. Então, ele pode ir para o B, para o C, para o D e para o E, né? E tem os pesos, demonstrando aqui. Então, eu vou escolher a de menor peso, que no caso é a de 119. Então, eu vou de A até C. Estando em C, quais são os possíveis caminhos, né, que eu posso fazer? Indo para o B, para o D ou para o E. Então, de novo, eu pego a de menor caminho, né? A de menor caminho não, a de menor valor, né? O peso menor, que no caso é a E aqui, né? Que é de 120. Depois, eu estando aqui em E, para onde eu posso ir? Eu posso ir para B e para D. Então, eu vou para D porque é a de menor peso. Estando em D, eu só posso ir para B, né? Porque os outros vértices já foram todos visitados. Então, eu vou aqui com peso de 150. E depois, para formar o ciclo, eu volto aqui em A, né? Então, esse ciclo, ele é um ciclo hamiltoniano, né? E, consequentemente, esse é um grafo hamiltoniano. Né? E o peso final aqui ficou de R$ 773, né? No caso, a gente disse que o peso ia ser o valor em reais em cada trajeto, né? Então, o valor final aqui ficou em 773, certo? Meu nome é Daniele e eu vou falar sobre as conclusões. Conforme foi visto, é possível a partir de um grafo determinar se ele é hamiltoniano ou não, caso ele contenha um ciclo hamiltoniano. Porém, ainda não existe um conjunto de características que possam definir se esse grafo é hamiltoniano. Não é possível definir isso a partir de provas ou teoremas. A busca por esse conjunto de características continua sendo um grande problema não solucionado em teoria dos grafos. Só que, embora exista esse problema, os ciclos hamiltonianos abrangem uma área de aplicação muito extensa, como, por exemplo, computação gráfica, design de circuitos eletrônicos, mapeamento de genomas e pesquisa operacional.